nome do eu sou, o que eu sou, diante do sol que existe, fora e dentro de nós, peço que este trabalho seja direcionado para a autodescoberta íntima e para o despertar da consciência. Assim seja. Amém. Amém. Podemos beber tudo de uma vez só. Para quem está vindo pela primeira vez, a dica que a gente passa é ficar o máximo possível quietinho, tá? Corpo imóvel mesmo, se vocês conseguirem, né? Isso ajuda a ter controle do corpo, né? Como a gente não está muito acostumado, melhor, vocês não estão acostumados com o efeito do chá, pode sentir um desconforto nessa astralização. Então, dá vontade de vomitar, dá vontade de ir no banheiro, né? Respira. E ficar quietinho ajuda vocês a controlarem isso com a respiração. Então, respira profundamente, com calma, vai controlando. Pode dar um desconforto, inclusive, na mente, a cabeça começar a ficar muito agitada, tá? Isso também a gente consegue controlar com a respiração profunda e solta devagar, também pelo nariz, tá? Isso ajuda a controlar. O adequado é que a gente fique todo mundo sentado, todo mundo quietinho, de olhos fechados, evita ficar olhando muito para os outros, porque às vezes um passa mal, o outro passa mal, se a gente fica de olho aberto, acaba absorvendo para você aquele processo e também atrapalhando o outro no processo dele. Então é importante a gente fechar o olho, ficar quietinho, olhar para dentro de nós, né? Aproveitar esse momento com a ayahuasca para se conhecer, para identificar o que a gente tem dentro da gente, né? Essa sessão instrutiva costuma ser a mais forte das sessões que a gente tem, né? Ela é bem intensa, é bem alta mesmo. Então, como a gente muda de vibração, pode gerar esses desconfortos. Por isso que é importante ficar quietinho, todo mundo de olho fechado, dentro de si, sentindo ali o seu processo pessoal, tá? Evitar ficar andando, saindo pros lugares aí, também não deve ficar andando, tá? Se sentir muita necessidade de vomitar ou vem de repente, não vá pro banheiro, vai na terra, na grama, é prático, mais rápido, higiênico, tá? Também, para quem está vindo pela primeira vez, se não tem algumas pessoas aqui que eu vi que não fizeram agendamento, o agendamento é sempre importante de fazer, tá? Precisa pelo menos um dia de antecedência fazer, olha, Letícia, eu vou na sessão amanhã, ou quero levar uma pessoa, a pessoa quer ir, para receber as instruções do espaço, né? Não pode ir embora antes de terminar a sessão. Então, quando a pessoa vem muito repentino, assim, ela, durante o processo, ela começa a passar mal, gerar algum desconforto, quer ir embora. E não pode, né? Ela tá sob efeito, se ela vai embora, pode ser pior, tá? Então, o agendamento serve para isso também, né? O Gilberto sempre imprime materiais para trazer, para a gente fazer a prática, então o agendamento também é importante para isso. Preciso saber as pessoas que vêm, porque tem quantidade de cadeiras também, né? Se a gente já teve aqui 100 pessoas, eu tenho 60 cadeiras, né? Então foi assim difícil de acolher todo mundo. No fim sempre dá certo, né? Mas o agendamento é importante, tá? Tanto para quem está vindo pela primeira vez, muito mais importante, né? Como também as pessoas daqui da casa, que já estão acostumados, né? Só chega assim, um dia de antecedência, pelo menos, para fazer o agendamento, tá? É o que eu peço. E tudo como é uma questão de frequência, né? A gente saber também quem vem, né? Tudo isso já... A gente se prepara internamente para o processo, tá? Então é isso, fica quietinho e eu vou passar a palavra aqui para o Gilberto trazer para a gente a abertura do tema, as leis herméticas. Obrigada, pessoal. Boa meditação para todos. Gente, boa tarde. Pessoal do fundo, escuta bem aí? Legal. Pessoal, em primeiro lugar, tá? É um prazer aqui estar com vocês, uma honra, na verdade, né? Poder passar algum tipo de orientação, instrução. Então, é importante, sim, quem está chegando pela primeira vez, é legal saber o que é uma sessão instrutiva. Então, a sessão instrutiva é uma sessão que tem um tema. Então, hoje são as leis herméticas. Aí eu trouxe aqui um material, tá?
mesmo estando com o material na mão, mesmo sendo uma sessão instrutiva, nós respeitamos a individualidade de cada um. Tá? Então, se a pessoa lá, no momento que for fazer o exercício, não estiver se sentindo bem, né, ela quiser continuar na sua experiência, às vezes está numa experiência muito intensa, né, às vezes ela não consegue nem pegar o papel na mão assim, não tem problema, pode continuar ali na sua experiência. Tá? Nós também estamos fazendo assim, de uma forma diferenciada, e mesmo entregando o papel, muitos gostam de ficar de olho fechado, daí eu falo, as pessoas falam na sequência, para poder entrar naquela sintonia, tá dando certo também. Tá? Então a sessão instrutiva, ela tem esse modelo diferenciado, né, que nós vamos fazer um processo de condução. Então, hoje, as leis herméticas. O exercício é bem simples, vocês não precisam se levantar da cadeira, não tem nenhuma postura, nada, igual a gente fez dos elementais da natureza, né, que tinha ali aquela runa Hagal, que tinha as mãos levantadas, daí, enfim, né, olhava para onde o sol nasce, depois para o outro, então isso aí era lá daquela runa. Hoje não. Hoje é sentado na cadeira, só apenas entrando na sintonia das leis herméticas. Então nós vamos, no momento que vai tocar um sino, né, que é a nossa referência, no momento que tocar o sino, aí a gente dá uma paradinha na música, aí vem, né, eu entrego o papel para vocês, o pessoal me ajuda aqui, e nós vamos então falar as leis herméticas. Eu falo, vocês falam na sequência, para a gente entrar na sintonia. Tá? É simples. Então, conforme a gente está falando, né, bem concentrado, utilizando o chá para isso, nós vamos entrar naquela percepção desse grande mestre, o Hermes Trismegistus. E daí, esse mestre pode nos instruir. No momento que nós estamos com o efeito do chá, que é um efeito de astralização, nós podemos sintonizar nós mesmos, nosso próprio íntimo, ou podemos sintonizar a sabedoria que vem dos mestres. E a proposta hoje, então, é sintonizar a sabedoria que vem desse mestre, do Hermes Trismegistus, e por meio das 7 leis herméticas. Na sequência, nós vamos fazer a tábua de esmeralda. Aí a tábua de esmeralda não tem necessidade de vocês repetirem. Eu simplesmente vou falar e vocês vão se concentrar naquela frase para ver que tipo de sintonia aquilo dá dentro de vocês. Tá? Tanto as 7 leis herméticas quanto a tábua de esmeralda são orientações para ascensão. Tá? Então, a nossa proposta, quando a gente vem aqui fazer uma sessão instrutiva, nossa proposta é como é que eu ascensiono? O que é ascensão? Como é que eu faço isso? Tá? Então, a tábua de esmeralda é um manual, né, escrito de forma bem resumida. E as leis herméticas também. Tá? Então, as leis herméticas, elas são orientações dadas há mais de 5.000 anos por esse mestre, para que nós possamos encontrar o nosso próprio caminho. Aí, na sequência, tá, continuam as músicas e vocês vão entrar dentro de vocês e vão vasculhar aí como é que funcionam essas leis herméticas, o que representa a tábua de esmeralda que a gente leu, né, que a gente fez junto. Então, a sessão instrutiva é assim. É um caminho interno, interior, só que ele é conduzido, ele é orientado. Por isso que a gente chama de sessão instrutiva, tá bom? A orientação sempre vai vir do mestre. O Gilberto, que está aqui na frente de vocês, eu sou apenas o organizador, mas o mestre está aí, dentro de vocês, no coração de vocês. Tem pessoas que se perdem nos pensamentos, mesmo com o efeito do chá. E isso é porque a gente valoriza demais aqui a cabeça, né? O cabeção, eu falo. No entanto, se nós sairmos dessa dimensão, né, que é polaridade, né, preto e branco, certo e errado, bem e mal, que é o normal do nosso dia, e viermos aqui para o coração, a coisa funciona melhor. Tá? Então, como é que vocês podem fazer isso na prática? Vocês podem usar uma espécie de mantra. Eu sou a luz do coração. Então, se por acaso começou os pensamentos a embaralhar aqui, você pode até colocar a mão aqui no peito, né? Coloca a mão assim e começa. Eu sou a luz do coração. Eu sou a luz do coração. E fica ali. Se concentra nisso. Tá? Uma mente concentrada é uma mente saudável. Uma mente dispersa não é. Tá? Então, nós precisamos buscar uma mente concentrada, uma mente atenta. Tá? Porque mente é veículo. Certo? Então, nós precisamos dessa mente como um veículo bem constituído, bem organizado. Tá? Então, nós estamos acostumados no dia a dia com essa desorganização mental que tem por aí. Né? A gente fica pensando num monte de coisa diferente.
Na grande maioria das vezes, essa é uma coisa que vocês podem observar nas experiências do chá, vocês podem até investigar isso. Na grande maioria das vezes, os pensamentos nem são nossos. Às vezes eles vêm de outros lugares, a gente entra em sintonia com outras situações, com outras pessoas, né? Por exemplo, semana passada, aí, que foi a época da eleição, muita gente estava pensando sobre isso. E muitas vezes aquelas sensações que estavam vindo para a gente nem era nossa, era externa. Tá? Nós entramos naquela sintonia e daí nós polarizamos, ora para isso, ora para aquilo, porque é o que a mente faz, ela polariza. Mas e o nosso íntimo, que está aqui no nosso coração? Qual que é a voz dele? Essa que vocês precisam encontrar. Então, quando nós falamos em mestre, lembre-se sempre que o mestre é interno, interior. Tá? É esse que vai conduzir a sessão, tá bom? Meu papel é só de organizar. Tá? Eu coloco aqui as músicas, né? Venho aqui, trago o material, trago aqui o livro também, né? Que já vou fazer a propagandinha para vocês. Quem não conhece o meu livro, já está aqui, uma mensagem código. Eu trouxe alguns aqui para quem quiser no final da sessão pode adquirir. A gente pode conversar sobre coisas do livro. Tá? Então a sessão instrutiva tem esse jeito. Eu já vou concluir a minha fala aqui, que o pessoal já está entrando na borracheira devagarzinho. Né? E daí nós vamos fazer assim. Tocou o sino, a gente começa o exercício. O exercício é rápido, coisa de 10 minutos no máximo. Terminou a sessão. Quem quiser ficar para o nosso bate-papo, já está convidado. Quem precisar ir embora, está tudo bem. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Eu sei que muitos estão numa experiência bem produtiva aí, tá? Aqueles que conseguirem, podem fazer logo depois de mim, tá? Então, começando. Lei do mentalismo. Vocês podem repetir. O todo é mente. O universo é mental. Faça uma interiorização de alguns segundos para ver o que isso significa para vocês. Passamos para a próxima. Lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Interiorize isso e busque dentro de vocês o que isso significa. Passando para a próxima. Lei da vibração. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Vamos interiorizar isso. Passando para a próxima. Lei da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual. São a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Interiorize essa frase e busque dentro de vocês. O que isso significa? Seguindo, lei do ritmo.
Tudo tem seu fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Interiorize essa frase e veja o que significa para vocês. Seguindo, lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos de criação. Vamos interiorizar isso, então. Seguindo, lei de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade. Mas nenhum escapa à lei. Vamos interiorizar essa frase, então. Muito bem, nós vamos passar agora a tábua de esmeralda. Não é necessidade de vocês repetirem, tá? Eu apenas vou ler e vocês vão interiorizar o significado de cada frase. Tudo bem? Então vamos lá. Tábua de esmeralda. É verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre, a terra é sua nutridora. O pai de toda telesma do mundo está nisto. Seu poder é pleno, se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra, e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Deste modo, obterás a glória do mundo, e se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso, de todo o poder. Vencerás todas as coisas sutis, e penetrarás em tudo o que é sólido. Assim o mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegistus, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Faça uma interiorização agora dessas palavras e a sessão segue, tá? Muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Todo mundo bem? A borracheira ainda está alta de alguém? Bem alto. Tá? Bem alto. Eu gosto de terminar a sessão e ficar de borracheira alta, gente. Eu gosto. Porque daí quando o Gilberto vai falando, a informação vai entrando de verdade, né? A gente ouve com mais consciência. Alguém não está bem? Alguém está com alguma dificuldade aí? Não?
Bom, a gente ir voltando, ajustando o corpo, né? Foi forte essa sessão, foi um pouco difícil também. Eu percebi que para algumas pessoas foi difícil. Pessoal que está vindo beber pela primeira vez, esse desconforto que vocês sentiram com relação à música, com relação ao lugar, porque está no meio de todo mundo, aí dá vontade de sair, parece que aqui não tem ar, tem que sair lá na grama para respirar o ar. É natural tudo isso, tá? Imagina, vocês beberam um chá e mergulharam para dentro de si. Olha, podemos dizer que quase pela primeira vez na vida, né? E aí gera todo esse desconforto mesmo, tá? Mas é assim mesmo, faz parte do processo. Muita gente vive isso, né? Eu que bebo chá há tanto tempo, também passo os meus desconfortos aqui sentado na cadeira, tenho vontade de sair correndo. Mas é por conta desses acessos tão profundos que a gente faz dentro de nós mesmos, né? A ideia de beber o chá é justamente poder enxergar com clareza tudo, ou o máximo que nós pudermos, o que tem dentro de nós, né? E normalmente são coisas que a gente não lida lá no nosso dia a dia com tanta clareza. E quando bebe o chá, aquilo fica bem evidente, fica bem grandão assim. E aí você consegue se entender, saber o que você sente, né? E o que você tem dentro de você. E aí, com a ajuda do Gilberto, que traz muitas técnicas para a gente consegue ir lidando com esses processos dentro de nós, né? Então tem aí um monte de técnicas, tem chama violeta, tem o eu sou, tem resgate, renúncia, perdão, oponopono, e são técnicas que realmente funcionam. Eu já vivo esse caminho há 14 anos e faço essas práticas no meu dia a dia, independente de estar bebendo ayahuasca, né? Eu tô lá lavando louça, tô varrendo o chão, tô fazendo as coisas, tô usando chama violeta, renúncia, enfim, tudo aquilo que eu vou percebendo que eu quero transformar dentro de mim, né? Que são esses elementos densos dentro de nós, como raiva, como impaciência, como orgulho, enfim, vaidade, tem um monte de coisa aí que se a gente for investigar, a gente sabe o que tem dentro da gente, né? E aí, o jeito de se libertar de tudo isso e ser livre de verdade e viver com consciência, com harmonia, né? A gente precisa lidar com esses elementos, senão eles que lidam com a gente e faz a nossa vida virar do cabeça pro ar. E fica tudo bagunçado e difícil, ninguém me entende, onde eu vou, tudo é difícil, problema para todo lado, né? Então, lidar com esses elementos vai tornando a vida mais leve, mais simples, mais serena, mais calma, né? E lúcida, consciente, né? Eu vou passar, então, a palavra para o Gilberto, e aí, quem quiser tirar dúvidas, né, do processo que viveu, pode perguntar, pode comentar também, se quiser, alguma coisa, tá bom? Obrigada pela atenção. Bom, pessoal, então, que sessão boa, né, gostosa. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu só tenho a agradecer, como sempre, as sessões estão sendo muito legais, as sessões instrutivas estão sendo muito proveitosas. E hoje, as leis herméticas, nós trouxemos para vocês interiorizarem elas. Então, eu vou deixar assim, livre para vocês perguntarem, ficarem à vontade, né, em relação a gente conversar um pouco sobre isso. Esse momento aqui é um finalzinho, é só um bate-papo, né? Como eu falei para vocês, aqueles que têm a necessidade de ir embora, não tem problema nenhum. Mas aqueles que ficarem, a gente pode conversar um pouco sobre as leis herméticas. Então, falando um pouco desse autor, o Hermes, né, o Hermes Trismegisto, segundo, né, a história, ele viveu no Egito e trouxe grande sabedoria para o mundo. Essas leis, né, chamadas leis herméticas, ficaram registradas através de pequenas frases, textos, e depois isso foi sendo compilado ao longo da história e virou, né, pelo que nós sabemos, um livro chamado Kybalion, né, e outro chamado Corpus Herméticos. Não era necessariamente um livro na época, mas eram discursos. Então, esse mestre, né, o Hermes, fazia discursos e alguém captou ali a ideia e foi escrevendo. Pelo que eu sei, o filho dele fez isso, né, com mais ênfase, assim.
Então, nós temos aqui as 7 leis herméticas, que a gente pode conversar um pouco sobre elas. E nós temos também a tábua de esmeralda. A tábua de esmeralda é realmente uma tábua de esmeralda mesmo, que ela foi esculpida ali com essas frases, né, que a gente falou juntos aqui na hora do exercício. Tá? Então, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Sobre a lei do ritmo. Quando fala que o ritmo é a compensação. Então, Essa pergunta. O que é a compensação? Eu fiz isso. Eu tô tipo assim, meu Muito Deus. legal. Então, a lei do ritmo, ela pode ser entendida também como karma e dharma, né? Então, karma e dharma é compensação. Então, às vezes a gente não entende coisas que estão acontecendo na nossa vida, né? Até a pessoa fala assim, mas que karma, né? Não é assim que ela fala. As pessoas têm essa expressão. Às vezes a pessoa está passando dificuldade financeira, dificuldade, enfim, às vezes de saúde, e então ali está existindo algum tipo de compensação. Então, em algum momento, nós atuamos de uma forma inadequada com algum tipo de energia ou pessoa, né? Então, a lei do ritmo diz que tudo sobe e tudo desce, né? Então, nós, em algum momento, subimos, tivemos experiências espirituais bem elevadas, em algum momento descemos, tivemos experiências na densidade da matéria, aquilo que é chamado em esoterismo magia negra. Tá? Então, o universo vai compensando isso. Tá? Vejamos, por exemplo, o que são laços de família, né? Nós falamos que são laços de sangue, não é assim? Qual é a compensação que o universo está fazendo? Os laços de sangue. O que é? Como que se tira o sangue? Matando o outro, né? Entendeu? Então, guerras no passado, pessoas que nós prejudicamos ou matamos, são nossos parentes hoje. Lei do ritmo. A compensação. Tá? Essa é a carta 10 do tarô. Já entendi. É chamada de roda do Sansara. Né? Gilberto, quando você foi falando as leis, né, eu vi assim, bastante densidade dentro de mim. Aquilo é o que dentro de mim ainda não segue as leis, e a técnica correta é a chama violeta. Toda vez que nós olhamos dentro de nós e vemos densidade, é porque alguma parte nossa ainda não compreendeu aquela lei. Porque essas leis são eternas, elas são cósmicas. O Hermes ele fez o papel de trazer elas aqui para o mundo e falar sobre elas, explicar. Mas elas são cósmicas, elas vão valer para esse planeta, para o outro, não importa. Elas vão valer para o universo todo, elas são cósmicas. Então, aquilo que está dentro de nós, quando não quer seguir as leis, dá essa sensação de obscuridade, essa sensação de rechaço, porque não quer seguir as leis. E o melhor que nós podemos fazer na nossa vida é seguir as leis, porque assim a lei nos favorece. Toda vez que nós vamos cumprindo corretamente as leis vão nos favorecendo. De certa forma, nós somos aqui, eu estou generalizando, né? Adolescentes espirituais, porque não queremos cumprir as leis, né? Então você sabe que o adolescente ele contesta tudo, não é assim? Ele fica o tempo todo contestando, mas às vezes ele nem sabe por que ele está contestando, mas ele quer contestar, né? Então nós somos uma espécie de adolescentes espirituais. Eu mesmo já vivi uma adolescência espiritual nessa vida mesmo, há uns 20 anos atrás. É sério? Precisamos recapitular tudo, até isso. Gilberto, a Érica acho que falou não cumprir as leis, né? E quando eu comecei a ler o Carvalhon, né? Eu achei também que a gente poderia não cumprir as leis ou burlar as leis, né? Mas eu sobre a minha perspectiva, e aí você pode esclarecer isso para mim, por favor. Como as leis são universais, não existe como você não cumpri-las. Por quê? Porque se toda causa tem um efeito, tudo aquilo que você gerar, você volta lá na roda de Sansara, como você acabou de falar, e vive o processo lá novamente.
Então, você não tem como fugir às leis, não cumprir as leis, porque elas se fazem cumprir. É isso mesmo? Exatamente, a sua compreensão está muito boa. Então as leis, elas existem eternamente. Quais são as 3 coisas eternas? Lembra? Isso, né? O amor, a lei e o espaço. Então as leis são eternas, elas estão aí e vão continuar eternamente. Está funcionando aí? Não, tá parecendo uma mensagem. Então, no momento em que a gente não cumpre uma determinada lei, ela vai se cumprir de qualquer forma, mas no momento que a gente vai contra aquele princípio, então aquilo vai ter uma consequência. A 7ª, né, entra na jogada, a lei de causa e efeito. Então vejamos, é sempre fácil de dar exemplos do nosso mundo. Vamos supor que a gente está dirigindo, nós estamos no trânsito. No trânsito a gente tem regras para seguir, não é assim? Então, o sinal está vermelho, eu tenho que parar. Agora eu não vou seguir essa regra, eu vou atravessar com o sinal vermelho. Qual vai ser a consequência? Pode ser que não está vindo ninguém lá, mas pode ser que está vindo alguém. E daí, bate. Então, a lei vai ser cumprida de qualquer forma. Então, se nós entendermos essas leis herméticas e fizermos que elas se tornem doces para nós, vocês viram a penúltima música lá, né? Meu doce Senhor, não é assim? A presença do Cristo aí, agradecemos, não é mesmo? Então, é Ele que é o doce Senhor, né? Então, se no momento que nós cumprimos essa lei assim, e vamos cumprindo rigorosamente dentro de nós, isso se externaliza e faz parte da nossa vida de forma natural. Agora, quem não cumpre a lei? Isso é muito importante de entender. Porque o íntimo que existe dentro de nós, aquilo que é o melhor em nós mesmos, o Cristo em nós, ele é o cumpridor das leis. O íntimo é o filho do Pai. E ele cumpre as leis. Então, quem que não cumpre? Exatamente. Então, para aquelas pessoas que estão chegando hoje e que ainda não se familiarizaram com essa linguagem, existe mais alguma coisa dentro de nós. Não só apenas aquilo que é divino, mas aquilo que é denso também. Essa coisa que é densa, ela se incorporou aqui no planeta, né, que nós podemos chamar de ego, elementos densos, entidades das trevas, pode dar o nome que você quiser. De qualquer forma, essas coisas estão aí. E elas manipulam a mente das pessoas de uma forma tão absurda, que nós vivemos numa espécie de ilusão constante. Então, quando a gente vem aqui e bebe o chá, a gente tem lampejos, né? Pequenos momentos que a gente sai da ilusão. Pequenos assim, pequenos flashes fora da ilusão. Mas esse mundo aqui, ele é 100% ilusório. 100% ilusório. Ele foi construído para isso. Aí você fala assim, nossa, mas por que será que eu vim parar nesse mundo ilusório? E vou dizer mais, é caro para entrar aqui, é difícil de entrar nesse mundo. É um mundo caro. Tudo no universo tem um custo. Tudo. Entrar aqui no planeta e ter um corpo aqui é caríssimo. Esse corpo, né, que nós temos, ele é como ouro espiritual. Ele é muito, muito precioso. O detalhe é que a gente não sabe aproveitar essa oportunidade, porque nós entramos na ilusão, nós imergimos nela e começamos a fazer o papel ali, né, de que nos confere a nossa personalidade atual e nem sequer lembramos que nós estamos aqui numa experiência. Não é assim? Alguns de nós já sabem que não sabe, mas a maioria nem sequer sabe que não sabe. Entendeu? O que seria isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente sabe que tem um carro. Então a gente perdeu a chave, a gente vai procurar a chave. E quando a gente nem lembra que tem carro, como é que eu vou procurar a chave? Se eu nem lembro que eu tenho carro. O que eu estou falando é que nós temos um veículo, corpo. Né? Esse é um veículo. Né? Nós temos outro veículo, que é o corpo astral. Esse que vocês usaram hoje, quando vocês beberam chá, vocês usaram um pouquinho do corpo astral. Tá? Então essas percepções extrasensoriais que o chá dá pra gente, é um acesso, mesmo que em pequena escala, do corpo astral. Mas tem mais o corpo mental, tem mais o corpo vital. Né? Esses são os 4 corpos inferiores. Ainda tem mais um superior ainda.
São veículos do nosso ser, que nós perdemos a chave. Não é assim? Perdemos. Não sabemos como utilizar. Como é que eu utilizo o corpo astral? Como é que eu utilizo o corpo mental? Por isso que eu dei aquela chave para vocês, né? Olha que interessante. Chave mesmo, né? De colocar a mão ali no coração e falar, eu sou a luz do coração. Porque daí você sai do cabeção e vai aqui para o coração e a experiência fica mais interessante, né? É muito mais interessante que você focalize, né, uma experiência com o chá no coração, porque a cabeça já está o tempo todo aí pensando nas contas que vai pagar, né, assim, nas dificuldades com família, filho, pai, mãe, etc. Então, ou política, né, ou, sei lá, problemas no serviço, a nossa cabeça já está concentrada nisso. Quando a gente vem para uma experiência com o chá, nós precisamos sair disso. Isso a gente já faz todo dia. Aqui a gente precisa fazer outra coisa, diferente. Então, a gente entra dentro de nós e vai lá no nosso coração. Por isso que eu dei essa indicação para vocês. Aí nós vamos conhecer mais do nosso ser. Então, o que é o ser? Então, nós aqui, né, todos nós somos pessoas. O nosso ser é muito mais do que pessoas. Cada ser, né, no princípio, pode trazer aqui para esse planeta 12, a gente chama de super-almas. No momento em que essas super-almas chegaram no planeta, elas começaram a viver em corpos muito grandes, chamados corpos lemurianos. Tá? Num determinado momento da experiência, isso há muitos milhões de anos atrás, coisa de 18 milhões de anos atrás, não tem registro fóssil disso. Tá? Isso tudo já foi embora. Isso só existe nos registros akáshicos da natureza, que a gente precisa olhar dentro de nós mesmos, que está no nosso DNA. Então, houve uma experiência genética, por isso que fala, tirou uma costela do Adão e fez a Eva. Não, aquela experiência genética, tá? De seres muito evoluídos. Aí que formou o corpo masculino e feminino. Até aquele momento não tinha o masculino e feminino. Aí que formou o masculino e feminino. Aí essas 12 almas, né? Ou chamadas super-almas, elas racharam em duas, assim. É por isso que tem a lenda, né? A história das almas gêmeas. Então, aí que vem a alma gêmea. Aquela super-alma abriu em duas e foi viver uma experiência masculina, outra uma experiência feminina. E isso já está durando vários milhões de anos. E o que vai acontecer no futuro? Funde de novo. Essa é uma experiência planetária. Tá? Isso que eu estou falando para vocês dura milhões de anos. Então, um dia, nós vamos poder reencontrar nossa alma gêmea e fundir com ela de novo. E voltar a ser, ou fazer, né, a constituir o que nós chamamos de super-alma. Mas, para isso, a gente precisa encontrar nossa própria alma. E a nossa própria alma está onde? Aonde que ela está? Então, alguns autores defendem que a gente tem alma. Eu defendo que nós temos um embrião de alma, que nós ainda não a constituímos, porque ela se fragmentou, justamente dentro desses elementos densos que a gente começou a nossa conversa. Entendeu? Então, a nossa alma, ela era a unidade, de repente ela se fragmenta e vai ter experiências diversas em todos esses elementos. Então, onde está a nossa alma? Que é a pergunta que eu fiz para vocês, eu vou responder. Um pouco está dentro da raiva, outro pouco está dentro do orgulho, outro pouco está dentro da luxúria. E assim, toda vez que nós quebramos esse cascão desses elementos densos, a gente recupera um pedacinho da nossa alma que está lá dentro. E nós vamos reconstruindo essa alma. Quando nós reconstruirmos a nossa alma, tanto o homem quanto a mulher, né, ele pode depois fazer o casamento das almas. Então, daí ele pode reencontrar a sua alma gêmea, fisicamente mesmo falando, né? E pode reconstruir isso na unidade. No momento que isso é feito entre um homem e uma mulher ainda separados, no futuro faz-se a programação de um corpo único para que essas duas almas se fundam e venha ter uma experiência aqui na unidade novamente. Então, isso que eu estou falando para vocês é a ementa do curso. Sabe quando a gente vai fazer matrícula na faculdade? Que tem lá, primeiro ano, vê isso, segundo ano, vê aquilo, e tem a formatura? Então, essa seria a formatura. Vai acontecer aqui mesmo, no planeta Terra. Já começou. Então, nós estamos aqui hoje,
fazendo uma experiência de reintegração com nós mesmos, autodescoberta. E essas raças que existem, né, isso que eu falei para vocês, onde separou os gêneros, né, ou separou o sexo, é lemuriana. Depois teve a Atlântida, depois teve a nossa, que é a Ariana. Já está em formação a próxima, que vai chamar Coradi. E depois tem a sétima, que não tem nome ainda. Não vai ser definido nos planos superiores a sétima raça. Na metade da Coradi, já vai começar a integrar de novo. Então, vai se voltar a ter um corpo único. E a sétima raça, então, vai ser a coroação. O que é isso? Isso é uma lei da constituição dos planetas. Os planetas, quando eles se tornam habitáveis, eles fazem isso. Eles dão 7 raças. Tá? Isso não é novidade. É uma lei cósmica também, que vem atuando desde que o universo é o universo. Tá? Então, essas leis, elas acontecem independente da nossa vontade. Igual agora, por exemplo. A gente pode gostar ou não da lei da gravidade. Não é assim? Mas ela está aí. Né? Seria muito legal a gente virar o Superman assim e sair voando, não? Mas a lei da gravidade está aí. É impossível fazer isso? Levitar? Não, não é impossível. Você só precisa ter energia para isso. Né? E mudar os seus átomos. Aí os seus átomos vão precisar obedecer uma lei superior. Porque toda vez que a gente obedece uma lei superior, ela lava ou limpa uma inferior. Do que eu estou falando? Vamos dar um exemplo mais prático sobre isso. O ego, ele está regimentado numa lei inferior. Quando a gente traz a misericórdia, aí a gente põe uma lei superior. Então, o que o ego fala para nós? Olha, você tem que sofrer X anos. Vai lá, você vai sofrer com isso aqui 10 anos. Aí vem alguém e ensina o jejum. Abrevia. O que é isso? Misericórdia. Aí vem alguém e ensina a chama violeta. Abrevia. Então, a pessoa não precisa ficar sofrendo aqueles X anos. Ela traz isso para uma semana, para alguns dias, né? Dependendo da quantidade de energia que ela tem, traz para algumas horas. Então, isso é misericórdia. Ela sai usando esses ensinamentos de transmutação de energia, né? A gente pode sair da roda de Sansara. Para sair da roda de Sansara, você precisa fechar a torneira, né? Esse é o único jeito. Que é a torneira de saída de energia. Então, só é possível a reconstrução de um corpo, só é possível a reconstrução de uma alma no momento que a gente entende a energia da base. Né? Chakra básico, qual que é o chakra básico? Sexual. Então, daí todos os outros voltam a funcionar. Se não entendeu embaixo, não dá para ajudar em cima. Não é assim? Tal como é abaixo, é acima. Então, por que a cabeça das pessoas hoje é uma bagunça? Porque o sexo é uma bagunça. Entendeu? É simples assim. Gilberto, antes da raça lemuriana, as duas que tiveram, a gente morava no planeta, e em que momento que a gente saiu da 4ª dimensão e veio para a 3ª? Em que raça? Então, a primeira raça, chamada protoplasmática, não tinha corpo ainda. Ela era mais como se fosse um campo de energia, assim. Se a gente fosse pensar em termos de hoje, seria como se fosse uma célula bem grande. Então, não era corpo igual ao nosso. A segunda raça, que ela era uma situação diferente. Era mais, não vivia no ar igual a gente, vivia na água, né? A segunda já veio para o ar, que foi a hiperbórea. Aí já tinha corpo parecido com o nosso. Só que não vivia em regiões geladas, né? Hiperbórea, né? Vivia em regiões geladas. Mas não tinha os sexos ainda, né? Não tinha essa separação dos gêneros. Era um hermafrodita. Depois veio a lemuriana. Aí a lemuriana foi onde a experiência se intensificou. Aí vieram mais seres de fora. Porque esse planeta parece um aeroporto. Avião desce, avião sai, avião desce, avião sai. Estação de trem, rodoviária, mais ou menos assim, né? Então, há 2000 anos atrás, veio uma leva de pessoas para cá, ou de seres para cá. E agora, essa turminha está indo embora. Eles só passaram, eles só fizeram um estágio. Há 1 milhão de anos veio outra turma. Há
18 milhões de anos atrás veio outra turma. E assim, uns vêm, outros vão. E tem alguns que fazem parte de todo o processo da escola. Então, começa lá a primeira raça, a segunda, a terceira e vai até a última. Esses são aqueles instrutores que estão sempre vindo por planeta instruindo. São os mestres. Eles vão desde o princípio até o fim. Mas muitos seres vêm, fazem um pequeno estágio e vão embora. Ou cumprem alguma missão e vão embora. Então, na época da Lemúria, aí que houve a queda. Então, cada raça ela é dividida em 7 partes. São chamadas sub-raças. Na 5ª sub-raça lemuriana, houve a experiência da separação dos sexos. Né? Então, aí constituiu o corpo masculino e o corpo feminino. Deu muito trabalho para fazer isso aí. A tecnologia não é fácil para construir um corpo masculino e um corpo feminino. Foi necessário que viessem seres de outros planetas, seres muito capacitados, engenheiros cósmicos, para poder constituir esse corpo. Porque esse corpo, ele é muito especial. Esse corpo é a união de 3 raças cósmicas. Então, uma raça que está ligada à ação, uma raça que está ligada à passividade e uma raça que está ligada à neutralidade. Então, no nosso corpo tem essas 3 coisas. O que são essas 3 coisas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse corpo, ele foi construído para ser capaz de sustentar as 3 forças universais. Isso é uma raridade. Que eu saiba, só tem mais 2 planetas que estão sendo construídos com essa característica. Né? Até pouco tempo era só o planeta Terra que tinha essa característica de um corpo poder conter as 3 grandes forças universais, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto é que se esse planeta não fosse tão importante, por que será, né, que o Senhor dos Senhores, né, o Mestre dos Mestres, o Cristo cósmico viria aqui? Pensa bem. Então esse planeta ele tem algum tipo de relevância, tem algum tipo de importância. E qual é essa importância? A importância é que esse corpo foi construído para ser capaz de sustentar uma experiência das 3 forças cósmicas dentro de si mesmo. Então nós podemos encarnar o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui, nessa matéria. Nos outros planetas não é assim. Isso é uma experiência única. Né? Experiência única. Essa experiência, evidentemente, está sendo coordenada por Jesus, o Cristo. Então, ele é o reitor dessa universidade. Né? Só um ser desse porte é capaz de sustentar uma experiência como essa. Mas ela dá muito trabalho. Por quê? São 3 em 1. Então, você imagina a confusão que é dentro de nós. Gilberto, eu queria perguntar justamente isso. Se a Mãe Divina é casada com o Espírito Santo, e o Pai? O Pai é meu esposo da Mãe Divina. Mas e aí? Então, o Pai é a unidade que divide, primeiramente, para o Espírito Santo e a Mãe Divina, e depois o Filho? Então, esse é o problema da linguagem. Né? Qual que é a grande dificuldade de transmitir os conhecimentos dos mundos superiores? A linguagem. Ela não é suficiente. Né? Pai não é um nome muito adequado. Melhor seria a unidade. Entendeu? Aí o Pai, que é ele divide em 2. Entendeu? Aí forma o masculino e o feminino. Então esse aqui continua sendo pai e esse aqui mãe. Entendeu? Aí já é o Espírito Santo, porque é dual. Então o Pai seria pai seria o imanifestado ainda. Não, o Pai é manifestado. Já é manifestado. É. O imanifestado a gente não tem acesso. Mas é ali no Pai que está o Glória? O Glória, o Pai, seria a mesma coisa? Ou o Glória é a mesma coisa que o Espírito Santo? O Glória é uma substância que vem do absoluto. Que é antes do Pai. Não, são coisas distintas. Dois. São coisas distintas. O universo é bem... isso aí que você pensou, complicado. Né? E tem muito mais coisa do que isso. É que a nossa mente não alcança. E por isso que quando a gente acessa essas coisas, a gente não sabe o que aconteceu. Você não consegue entender. Tá acontecendo ali, você tá entendendo, né?
Depois que sai do efeito do chá, aí você fala assim, gente, não faz sentido nenhum. E você não consegue passar por causa da mente. Exatamente. A nossa mente, né, ela não tem, nesse momento, capacidade de acessar todas as coisas que vêm dessas dimensões superiores. É necessário que ela seja refeita, reconstruída. Então, é possível de fazer isso. Como que é possível de fazer uma reconstrução mental? Você precisa nascer de novo. Né? Então, não é possível entender o universo se a gente não nasce de novo. Nascer de novo é uma condição necessária. Então, essa mente que nós temos é uma mente lunar, é uma mente opaca, uma mente esbranquiçada, né? Corrompida. A mente que compreende isso que eu estou falando é uma mente solar. Então, a mente solar é capaz de entender esses ensinamentos que nós trazemos para o mundo. Porque a mente solar é uma mente conectada com o todo. E o todo é mental. Não é assim? Então, nós precisamos nos capacitar para ser um neurônio de Deus. Então, imagine que na nossa cabeça, no nosso cérebro, tem o quê? Trilhões, sei lá, bilhões, trilhões de neurônios. Então, a gente precisa ser capacitado, se energizar, para ficar um neurônio saudável. No momento, sem energia, nós não somos neurônios saudáveis. A gente está de lado, não temos capacidade de acesso. No momento que a gente canaliza a nossa energia pela coluna, desperta o Kundalini, ela faz uma conexão com a glândula pineal, pituitária, íntimo. No momento que faz essa conexão, né, se vocês olharem o desenho, é bem certinho, né? Sobe, faz aqui, vira o cajado do mestre. Pode olhar. Existe um símbolo egípcio, né, que ele sobe, faz como se fosse a cabeça assim, e tem uma coisinha assim. É exatamente esse símbolo egípcio muito antigo, que é o cajado do mestre, ele só é conquistado por aqueles que compreendem a transmutação da energia sexual. E uma mente limpa, uma mente solar, uma mente capaz de entender as realidades cósmicas, é uma mente energizada com essa energia. Então é por isso que Samael liberou, né, o chamado Grande Arcano, Alquimia Sexual, em 1950. Isso tudo era proibido de se falar nisso. Né? Em outras épocas, na época do Egito, por exemplo, como é que funcionavam? Vinham pessoas do mundo inteiro, porque o Egito é o berço da sabedoria cósmica. O Egito foi a civilização mais emancipada de todas as épocas, de todos os tempos, tá? Em relação à espiritualidade. Tudo que todos os filósofos, grandes mestres do passado, beberam na fonte do Egito. Tá? E o Hermes Trismegisto, ele é um desses personagens lá do Egito que trouxeram esse conhecimento. O Hermes Trismegisto é o mesmo Tote. Tote é o iniciador da raça egípcia. Tote que criou a raça egípcia. Né? Então, ele é o mesmo. Ele é o mesmo Horus, né? Horus é o Cristo egípcio. Assim como tem um Cristo aqui, ocidental, né, que a gente chama de Jesus, tem um Cristo egípcio também. Esse é o Horus. Tá? Assim como tem um Cristo maia, chamado Quetzalcoatl. Assim como tem um Cristo lá na Índia, né, que é o Krishna. Inclusive eu coloquei uma música hoje, não sei se vocês perceberam. Né? O nosso doce Senhor. Então, que se fez presente aqui, porque eu estava concluindo aí um processo com a Índia, então ele resolveu dar uma passadinha aqui. Então, é assim, né? Nós vamos fazendo uma recapitulação. Essa recapitulação, vocês estão fazendo aí dentro, eu estou fazendo dentro de mim, e nós estamos nascendo de novo. Vocês podem até achar que não, mas cada vez que vocês vêm na sessão instrutiva, vocês estão nascendo de novo. Pode ter certeza. Tá? É claro que alguns ainda não compreenderam princípios básicos, mas vão compreender. Pouco a pouco, não tem pressa. Roberto, quando que vai começar a ter algo novo debaixo do sol? Quando vai parar de recapitular e começar a criar coisa nova? A natureza é perita em recapitulações. Tá? Então, a novidade é quando o íntimo despertar no seu coração. Aí você tem uma novidade. Enquanto você não fizer isso, você continua só repetindo. O ego adora a repetição.
Hoje nós vemos um casal brigando dentro do carro. Se a gente olhar clarividentemente para o casal, a gente vai ver eles lá na carruagem brigando. É o mesmo casal, né? Só estão em tempos diferentes. Mas a briga é a mesma. É interessante, né? O ego gosta de recapitular, o tempo todo recapitular. Então, se nós queremos uma novidade, né, nós precisamos encarnar o íntimo. No momento em que a gente consegue trazer o íntimo para essa matéria, que ele se manifesta aqui, que o íntimo é o nosso próprio Cristo, pessoal, aí nós temos a novidade. Até lá nós estamos recapitulando. E pior, né, se nós estamos na recapitulação, significa que nós estamos no caminho. Mas a grande maioria está na recorrência, que é o aspecto negativo da mesma lei, né? O aspecto positivo dessa lei é a recapitulação. Então, eu estou fazendo porque eu quero, eu sei porque eu estou fazendo. Agora, a recorrência é 99% da humanidade, 99,9% da humanidade. Estão na dor e no sofrimento, simplesmente atuando por efeito de karma, por efeito da lei do ritmo, a compensação. Então, você vê famílias brigando ali, pais e filhos, e mulher brigando com o marido, e se batendo e tal. Eles eram inimigos na vida passada. Aí você coloca dois inimigos, né, dentro da mesma casa. Morando num apartamento. Olha que coisa interessante. O universo parece que ele tem até um senso de humor, né? Porque assim, os maiores inimigos que se mataram mesmo, assim, eles nascem gêmeos. Os gêmeos são inimigos mortais. Ô Gilberto, eu percebi esses dias. Então, os gêmeos não necessariamente é o mesmo ser? Não, são dois, né? Dois seres que em outra época se mataram e agora estão nascendo gêmeos porque um tem que amar tanto o outro que nasce junto. Lei do ritmo. Isso é sem exceção. Olha, os gêmeos que eu conheço é desse jeito. Pode ser que tenha algum outro gêmeo aí que ainda não vi, mas... né? Vocês podem ver que dentro da família é onde quebra o pau de vez em quando, né? Assim, é pai com mãe, com filho, com tio, com avô, né? E quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas que a gente prejudicou no passado. E agora elas vêm para a gente amar. Então, toda vez que nós amamos intensamente um filho, uma mãe, um pai, etc., sem colocar condições, que é o amor incondicional, a gente supera a lei da recorrência e vamos para a parte superior dela, que é a recapitulação. Aí nós entramos, então, com o Ho'oponopono, lei do perdão, renúncia, bebemos o chá, fazemos jejum, e nós vamos canalizando as leis superiores para fazer uma limpeza no nosso processo familiar. Chega uma hora que os processos kármicos acabam, porque eles não duram para sempre, e a família começa a se unir de uma maneira impressionante, né? Daí não tem mais briga, as pessoas se respeitam, entendeu? Não ficam querendo mandar no outro, dominar o outro, né? Não tem sentimento de posse, ciúmes, etc. Fica uma coisa harmônica. Daí aquela família sai do karma e passa para o dharma. Um membro só dessa família consegue resgatar toda a família? Assim como um farol no mar consegue orientar muitos navios. Nossa, que top. Gilberto, eu queria te fazer uma... Aonde entra a constelação familiar sistêmica nisso tudo? Até que ponto essa ferramenta realmente ela auxilia a gente a entender elementos que tem dentro da gente, a origem disso, para a gente conseguir lidar, e qual o limite da constelação? Bom, todo processo emocional ele só é compreendido e transmutado quando a gente olha para ele. Então, o que a constelação está fazendo? Está escancarando, está mostrando para você, olha aqui, ó, esse personagem aqui. O pai morreu, o personagem está olhando para o pai morto. Não está vivendo a própria vida. Está olhando para o pai que já foi. Entendeu? Então, assim, a pessoa está perdendo a vida porque está olhando para o passado, né? Então, a constelação familiar vai escancarar isso. Uma pessoa vai deitar no chão, a outra vai ficar olhando. Então, esses personagens vão mostrar para aquele que está sendo constelado o que ele está fazendo com a vida.
está de repente renunciando à vida porque algum familiar foi embora, o pai, ou a mãe, etc. Ou o filho. Né? Então, esse é um exemplo evidente. Né? A constelação familiar, então, ela é o quê? É um teatro, né, que pode ser com bonequinhos, que pode ser com pessoas, que pode ser com florais. Entendeu? É o que eu mais faço. Né? E não tem limite, tipo assim, tempo e espaço. A constelação... Não, na constelação, a constelação ela vai fazer ajustes no campo astral. Então pode-se dizer que a constelação, ela pode ser cósmica também. A Ela constelação pode ser cósmica. acessar coisas... Pode, você pode, sim, acessar coisas que estão além da dimensão física. Porque a constelação familiar, ela foi criada inicialmente para a gente olhar para as questões de família, por isso constelação familiar. Você imagina que as famílias são como estrelas de um determinado sistema, por isso virou constelação. Mas é possível fazer constelação também dos seres. Até que é uma novidade, que tem um pessoal que está trabalhando com isso aí. E constelar o elemento, para você saber de onde vem. Por exemplo, você faz uma constelação e aparece X elemento no seu campo. Depois você pode investigar aquilo, aí a constelação, ela ajuda. A constelação vai fazer a evidência, mas não a eliminação. Isso, não a eliminação, mas ela vai te mostrar de onde veio para você ir certeiramente no... Pode. Você pode fazer uma constelação, o elemento aparece no campo, aí você já sabe que elemento que é, aí você vai precisar de uma técnica específica para eliminação. E aí pode utilizar essa técnica dentro da constelação, no momento que está sendo constelado, até que efeito que dá. O elemento aparece dentro da constelação, com o campo aberto ali. E isso vai interferir, essa renúncia ela vai fazer sentido, mesmo não sendo a pessoa fazendo, porque está no campo dela. Então, a renúncia é um instrumento para que cada um faça. A pessoa precisa fazer por si mesma, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado com essa coisa de mexer com a energia dos outros. Muito cuidado, tá? Porque nas melhores intenções a gente pode se dar mal. Tá? Então, mexer com a energia dos outros precisa de autorização. Mas aí, na hora que a pessoa está lá constelando, ela está autorizando. E as pessoas que estão lá dentro, elas estão autorizadas, então, ou não? Se você se recordar, como é que eu ensinei o ritual do ovo? No finalzinho está assim, e que tudo se cumpra de acordo... Entendeu? Humberto, o universo ele está na mente do todo, né? Por que o todo manifestou o universo, se ele não precisa? Porque ele já é o todo. Por que a gente está aqui? Então, né? Por que a gente tem filhos? A gente também não precisa. Mas a gente quer ter filhos. Não é bom? É bom ter filho. Eu tenho 4, eu acho que é ótimo ter filho. Essa explicação foi a melhor. Mas a gente ainda Se você quer entender o grande, você entende o pequeno. Tal como é abaixo, é acima. Nós que temos pouco amor, já queremos criar, imagina quem tem muito amor. Infinito amor. Quem só é amor. O amor é criação, sempre. Ô Gilberto, mês que vem eu vou essa semana o Henrique estava aqui, né? Retirado por 21 dias. Então ele leu pra mim O Matrimônio Perfeito, né? Áudios longuíssimos. E eu coloquei no fone pra ouvir enquanto eu fazia cabelo, né? Eu trabalhava. Você sabe o que eu descobri? Como a gente fornica e realmente perde energia e a gente não tem noção disso. Porque a mente não para. A mente não para. E o tempo todo você está jogando essa energia fora com esses pensamentos. Quando eu coloquei o Henrique para ler para mim, eu não perdi essa energia. E aí eu consegui trabalhar melhor, me sentir disposta. Eu estava dormindo 4 horas por noite, 3 horas por noite. E aí eu até falei pra ele assim, nossa, tô exausta. Mas aí eu parei pra analisar, você tá exausta mesmo? Você não tá exausta, sabe? Justamente por isso, porque eu não perdi essa energia. E foi incrível como quando você ocupa a mente com coisa produtiva, como você fica bem, como você se fortalece, como você fica forte.
e consegue enxergar as coisas. É loucura isso. Nas palavras, né, do nosso Senhor, né, nem só de pão vive o homem, não é assim? Não é mesmo? Mas de todas as palavras que saem da sua boca. Então, pode ser em pensamento também, não precisa ser só da boca, né? Então, o detalhe é o seguinte, vamos estender um pouquinho, vamos compreender um pouquinho melhor o que você está falando. Quando nós estamos desesperadamente pensando um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, nós estamos de fato pensando ou será que nós estamos sendo pensados? E aí? Eis a O que você me diz? Porque o nosso cérebro pode estar apenas processando pensamentos que não são nossos. E daí, esses pensamentos que não são nossos são... Entendeu? Então, nós damos energia para o ego, no momento que a nossa mente está uma confusão, nós estamos dando energia para o ego no nível mental. No momento que nossas emoções estão confusas e todas embaralhadas, e sentimentos intensos estão passando por dentro de nós, nós damos energia para o ego de forma emocional. E quando a gente fornica fisicamente, a gente dá energia no sentido físico mesmo. Aí é energia da vitalidade. Se nós perdemos a energia da vitalidade, vitalidade é vida. Então a gente está jogando a nossa vida para fora. Se nós estamos fazendo isso com a emoção, nós estamos perdendo energia da qualidade emocional. Se nós estamos fazendo isso com a mente, nós estamos perdendo energia da dimensão mental. Então nós podemos perder, ou ganhar, né? Ou transmutar 5 tipos de energia. Começando lá da base, né? Instintiva, sexual, motora, essas 3 normalmente estão juntas. Emocional e mental. Então nós temos 5 energias para fiscalizar ou observar. E tudo bom? Que a perca delas já é o que estraga os corpos. Já. Isso, toda vez que perde energia, o nome desse elemento que está atuando é fornicação. Então, perder energia mental, fornicou mental, estragou a mente. Perder energia emocional, estraga o corpo astral. Tem pessoas que reclamam, falam, eu não tenho experiência astral, não lembro dos meus sonhos, mas vive em pé de guerra, né, com os outros, emocional, falando mal dos outros o tempo todo, ou se tendo pensamentos negativos sobre si mesmo, enfim. Né? Já se preparando para uma conversa que nem aconteceu. Isso acontece muito no batalhar mental, né? A pessoa fala, daí na sua cabeça a outra pessoa fala isso, aí você fala aquilo, né? Quer dizer, mas quem que está respondendo para você? É a pessoa? Não é. É isso que nós chamamos de ego. Então, se vocês querem compreender, inclusive vai ter uma live sobre o ego. Né? A gente vai fazer uma live sobre o ego para entender melhor essa coisa do que a gente chama de ego. Se vocês querem entender o ego, é só perceber esse batalhar mental. Depois que o batalhar mental está agitado demais, ele vem para o emocional. Aí a gente começa a produzir aquelas emoções intensas. E depois isso acaba acontecendo no físico. Só que esse processo pode durar 1 segundo. Se a pessoa, por exemplo, te ofende, né? Ela te ofende. Esse processo entre passar pelo pensamento, sentimento e ir para a ação é menos que 1 segundo. Aí onde a pessoa fala, fiquei cego de raiva, fui lá, dei um tapa no outro, bati, etc. No fundo perdeu a consciência, aquele elemento veio, dominou a pessoa, foi lá, tomou algum tipo de atitude radical, que depois a pessoa vai se arrepender amargamente. Né? Então, ali foi a atitude do ego. Nós estamos... Essa é uma grande infelicidade desse mundo. Nós estamos totalmente à mercê e reféns dessas coisas chamadas ego, elementos densos, enfim. A gente está à mercê disso aí, infelizmente. Mas faz parte do aprendizado desse mundo aqui. Tá? Esse mundo é para ter esse aprendizado. Nós só vamos conseguir sair da ilusão quando a gente vencer essa batalha dentro de nós mesmos. É por isso que eu falei para vocês lá no comecinho do nosso estudo aqui, né, da sessão, que o mestre está aí dentro. Existe uma pessoa externa que pode dar orientações, é fato. Mas o mestre mesmo está aí dentro de você. Quando você encontrar aí dentro, aí você vai seguir essa sua voz interior. Tá? Gilberto, no
Caibalion fala que dá para sair da lei do ritmo usando a lei da polaridade. Como é que eu aplico isso no jejum? Como é que eu saio do pêndulo do jejum? Então, aí o pêndulo também faz parte da lei do ritmo, né? Então, se você está no jejum, o pêndulo vai tendendo para um lado. Você pode ver que quem está fazendo jejum fica falando em comida. Foi um barato aqui o jejum que a gente fez, o pessoal ficava falando em comida o tempo todo, né? Eu só dava risada, porque eu já vivi essa fase também, né? Então, na hora que a pessoa sai do jejum, o pêndulo vai lá para o outro lado. Tudo que ela não comeu naquela semana, ela quer comer de uma vez, tá? Então, essa lei do pêndulo aqui, você precisa fazer com que o pêndulo balance e centralize, tomando consciência do que está acontecendo. Esse pêndulo vai balançar de qualquer jeito. Quanto mais centrado você tiver e mais rápido você conseguir chegar no centro, melhor. Mas ele vai balançar. Eu não preciso deixar ele balançar a mesma medida para o outro lado. Eu posso deixar ele balançar um pouquinho menos? Não, ele vai balançar a mesma medida. Mas quanto você fizer ele chegar no centro mais rápido, melhor para você. Tá? Agora, uma das coisas que você pode fazer é utilizar, né, as hierarquias superiores para equilibrar a lei do pêndulo. Então, por exemplo, uma pessoa ela é extremamente impulsiva. Alguém chega para ela e ofende, ela já parte para a ignorância física. Tá? Se a pessoa consegue segurar a dimensão física, ela vai ter que trabalhar dentro dela com as emoções e com os sentimentos. Então, ela conseguiu equilibrar a lei do pêndulo, né, com uma capacidade superior. Depois, ela pode lidar com a lei do pêndulo só na dimensão mental. Daí não deixa nem chegar para o emocional. Depois, ela pode lidar com a lei do pêndulo no mundo das causas. Daí ela não deixa nem chegar para a mente. Então, você pode ir buscando hierarquias superiores para poder uma lei superior limpar ou lavar uma lei inferior. Então, você pode sim, de certa forma, né? A lei do pêndulo ela vai continuar existindo, mas como você está buscando uma qualidade superior do seu próprio ser, as dimensões inferiores precisam obedecer. Então, a emoção obedece à mente, o corpo obedece à emoção, mas quem a mente obedece? O mundo das causas. E o que tem no mundo das causas? Tem a nossa dimensão da consciência ou o mundo da alma. Então, quando a gente recupera a nossa alma, a gente reconstrói as nossas virtudes. Aí vem o quê? A paciência. Entendeu? Vem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Vem o amor, vem a gentileza. Então, isso vai equilibrando os processos do cotidiano. As virtudes fazem esse equilíbrio que você está perguntando. Entendeu? Você sai da lei do pêndulo quando você reconstrói as suas virtudes. A lei do pêndulo continua existindo, porque ela sempre vai existir. Mas como você está utilizando energias ou capacidades de dimensões superiores, ela não te pega aqui nessa dimensão. Você consegue se equilibrar mais rapidamente. Você vive a lei do pêndulo dentro de você e não deixa a coisa sair. Isso é possível. Mas basicamente tudo começa pelo corpo. Tudo começa no físico e depois a gente vai aprendendo a lidar com as outras coisas. Pode explicar? Dá para pensar um pouquinho diferente disso aí. Porque o corpo é veículo. Né? Então, o corpo precisa seguir as orientações superiores. Então, quando a gente fala assim, tudo começa pelo corpo, é meio estranho isso. Está tudo aqui dentro. Quando eu falo emoção, pensamento, está tudo aqui dentro de nós. Então, aí sim, nesse sentido, dá para entender que tudo começa pelo corpo porque está tudo junto. Mas no fundo, tudo começa pela mente. Não, quando eu digo pelo corpo, é tipo as atitudes que você tem. Pelas atitudes isso de se estressar com a raiva. A raiva veio o sentimento, veio o pensamento, aí você teve a explosão. Então, primeiro você controla a explosão do corpo. Antes de você conseguir controlar a mente de não sentir a raiva, seria isso? Você pensou a raiva, você sentiu a raiva, mas você não vai lá e soca a cara da pessoa. Você segura e não soca a cara da pessoa. Aí você já começou pelo corpo. Quando você faz esse processo, você está tendo consciência de corpo. Isso. Sim. Então é basicamente
aonde começa, vamos dizer. Mas sempre começa na mente. Sempre começa na mente. Porque é a mente que vai querer trazer essa consciência. Porque é onde o ego atua. Né? O ego, ele atua primeiro na mente, depois na emoção, depois do corpo. O corpo é resultado. Então, aonde que estão as sementes do ego, as suas origens? Na mente. Entendeu? Então, é ali que começa. Para a gente poder mudar alguma coisa no nosso mundo diário, a gente precisa mudar o pensamento. Se nós não mudarmos o nosso pensamento ou a forma de pensar, a gente não muda nada. Gilberto, lá no Caibalion estava lendo exatamente essa parte aí sobre a mente, o todo, a mente do todo, né? E a nossa mente pessoal aqui. E realmente, lá explica sobre a mente criar constantemente, né? Porém, a diferença da mente do todo é que cria infinitamente, né? E a nossa mente, ela é finita, né? Ela é condicionada e cria coisas que a gente acredita que são duradouras, mas não necessariamente, né? E tomar consciência dessa criação mental que a gente fica fazendo, né? Parar de criar do jeito que a gente já cria e mudar esse jeito de criar, né? Que é esse exercício de buscar transmutar aquele pensamento, né? E que consequentemente vai virar sentimento e tal, né? Então, quando eu faço a chama violeta, sou eu criando o fogo violeta dentro de mim para transmutar aquela informação mental. E aí, então, eu consigo entrar em sintonia com essa mente do todo. É isso? Então, vamos entender um pouquinho isso aí. Senão fica muito confuso. Primeiro, mente é veículo. Tá? Lembre-se, é muito importante. Tá? Às vezes a gente fala assim, a mente está criando. A mente não está criando nada. A mente é um veículo, é igual o carro. O carro está parado. Ele só vai sair de lá se eu for lá, dar partida e sair com ele. Entendeu? Então, corpo, veículo, corpo astral, veículo, mente, veículo. A mente vai servir a alguém ou algo. Entendeu? Consciência. A mente pode servir a consciência ou pode servir o ego. Só que não dá para servir a dois senhores. Entendeu? Então, como é que a gente sai dessa sinuca de bico? A mente precisa ser um veículo organizado. Como é que eu organizo a mente? A mente precisa se concentrar. Mente desconcentrada, né? Então, nós poderíamos fazer uma frase bem simples para vocês gravarem assim. Quando a mente está concentrada, casa de Deus. Quando a mente está desconcentrada, casa do diabo. Tá? É isso. Simples assim. Então, vejamos, como é que eu pego a mente, que é o meu veículo, e eu organizo ela e faço com que ela sirva a minha consciência, fazendo com que ela se concentre em alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, Ho'oponopono, chama trina, chama violeta, e assim vai. Eu estou dando um comando para a mente e estou falando, faça isso. Agora, se você deixar a mente solta, ela vai fazer o que ela quiser. Quer ver um exemplo bem fácil de vocês entenderem? Vamos pensar, existe uma carroça, o cavalo, né, e o cocheiro ali, o sujeito que guia a carroça. Então, a carroça é o corpo, né? O cavalo é a mente. E o cocheiro é a consciência. Então, se ele está em cima da carroça, ele vai dominar aquele animal que é a mente. Que a mente é um animal. Do jeito que ela está, ela é animalesca. Então, ela vai conduzir ali aquele animal e a carroça vai junto. Agora, supondo então que o carroceiro, né, o cocheiro ali, sai da carroça e deixa ela livre. Para onde vai o animal? Para onde tiver o melhor capim, não é assim? E a carroça, né? O que acontece com a carroça? Vai junto, mas vai se arrebentando pelo caminho. Infelizmente, essa é a condição da maioria das pessoas. Deixa a mente solta e o corpo vai se arrebentando pelo caminho. Tá? Então, nós precisamos de uma mente concentrada. Essa mente concentrada pode ser por meio da respiração, muito bom. As técnicas orientais utilizam isso. Na Índia se usava muito mantra, né? Então,
quando chegava ali o discípulo para o mestre e pedia uma orientação, o mestre fazia o quê? Dava um mantra. Olha, faça esse mantra. Quantas vezes? Quantas vezes você respira? Então, toda vez que você respirar, você faz o mantra. Bom, então, aquele discípulo ia fazendo o mantra, né? Fazendo o mantra, e fazendo o mantra, um para de mim, um para de mim, e fazendo 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, né? De repente, ele acordava. Por que ele acordou? Porque a mente deixou de servir o ego, se deslocou daquela frequência e foi para outra frequência, aonde está a frequência da nossa consciência. Então, basicamente, é uma questão de sintonia. Nós estamos sintonizados aqui, ó, na frequência mais baixa possível. O nosso eu sou está numa frequência mais alta. Se a gente quer sair daqui para cá, a gente precisa sintonizar isso. Como é que eu faço a sintonia com o eu sou? Alguém sabe? Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aí vai. As afirmações transfiguradoras de Jesus o Cristo. Se vocês querem alguma coisa para equilibrar a mente de vocês, né, utiliza as afirmações transfiguradoras. Elas são ótimas. Funcionam perfeitamente. E eu particularmente uso com bastante frequência. Toda vez que a minha mente começa a ficar estranha, embaralhada, pensamentos, né, que eu sei que não são meus, que eles estão penetrando no meu campo, porque nós estamos imersos em egrégoras. Agora, por exemplo, nós estamos imersos numa egrégora de política. E aí começa a polarizar quem gosta desse, quem gosta daquele. Quem gosta desse defende esse com todos os seus argumentos, quem gosta daquele defende esse com todos os seus argumentos. E a gente começa a polarizar também. E nós entramos naquela sintonia, como se fosse uma música que a gente dança, que é uma música de bem mau gosto, né? Mas a gente está dançando ela. Né? E daí a pouco a gente está pensando aquilo, e daí a pouco a gente está bravo com tal candidato ou com tal candidato, e nem sabe por quê. Supondo que aqueles pensamentos são nossos, e não são. Entendeu? Então, infelizmente, a mente, ela tem essa condição de acesso muito desequilibrada. E por isso que eu digo que nós não temos a individualidade. Então, porque quem tem uma individualidade sabe o que pensa, sabe quando pensa e sabe como pensa. Entendeu? Então, quando a gente se perde nos pensamentos, nós não temos individualidade. A nossa individualidade se perdeu. Gilberto, em cima dessa última fala sobre a individualidade, a gente pode dizer que quem eu falo assim, não tem o conhecimento, né? Conhecimento, não tem livre-arbítrio? Olha, o livre-arbítrio, ele existe de acordo com o estado de consciência que a pessoa está. Então, se uma pessoa é 100% consciente, então ela tem o livre-arbítrio, porque ela é consciente. Mas hoje o estado de consciência da maioria da humanidade fica entre 3% e 4%. Então, quanto de livre-arbítrio essas pessoas têm? Quase nada. Né? Então, elas vão... Pensa como se fosse uma enxurrada que está passando pela rua e aquela rua está cheia de folha porque deu vento e a enxurrada está levando. É o mundo. É isso. É a roda de Sansara. É. As pessoas estão sendo levadas por uma baita de uma enxurrada que as leis vão conduzindo. Nós precisamos nos tornar conscientes desse processo. É urgente. Urgente. Senão a gente não sai dessa enxurrada. Hein? A gente continua sendo essas folhas secas que o vento leva. Não temos individualidade, não temos consistência. Ô Gilberto, como costumamos dizer, somos marionetes, acabamos nos tornando marionetes, sempre levados assim. Exatamente, você falou bem. Colocados no lugar. Isso, Isso que eu vou te falar, eu já vi tantas vezes que eu perdi as contas. O ego, ele é telepático. E ele coloca pessoas aqui, pessoas ali, pessoas aqui, pessoas ali. Aí forma um cenário com aquelas pessoas para que aquela pessoa que esteja ali viva aquele cenário e que se cumpra o karma. O ego é telepático? O ego é telepático. O ego tá melhor que nós até. Nem eu sou telepática. Olha, até os animais estão melhor que nós. O rato, por exemplo, é clarividente.
né? Já pensou? Aquele bichinho lá que a gente nem gosta dele, ele é clarividente e os seres humanos estão aí passando apuro, tem que beber meio copo de chá para ver alguma coisa. E ainda assim, às vezes não vê. Isso aí que você está falando agora fez bastante sentido aqui para mim, porque quando os cenários começam a se armar e a gente fica consciente daquele cenário, que já apanhou tanto naquilo, né? Você já começa a ficar mais espertinho. Aí você assiste o cenário se montar, né? E aí, se você passa na prova, você... Então, ó, agora vamos complementar aquela história que a gente começou lá atrás. Quando a gente quer sair da lei do pêndulo, a gente precisa pegar antes, não é assim que eu falei para vocês? Então, assim, eu vou contar uma história, e nessa história vocês vão entender o que eu estou falando. Nas histórias fica melhor, né? Fica mais claro o processo. Tinha uma pessoa que estava armando para mim, né? Eu estava na direção da escola, e essa pessoa estava armando para mim, e eu estava sentindo no ar a armação, né? Estava sentindo. Uma pessoa assim, quando ela olhava para mim, saía fogo assim do olho dela, assim, vermelho, assim, today. Daí eu falei assim, o negócio vai feder, né? Aí comecei. E eu percebi isso 3 dias antes, que a gente pode perceber as coisas 3 dias antes, tá? É por isso que na história de Jesus ele sofre o processo da crucificação 3 dias antes. Então tudo a gente pode ver 3 dias antes. Não é só uma coisa minha, não. Isso é uma lei, tá? Eu falo sobre as leis, entendeu? Já perceberam qual que é o meu lance, né? Então tá. Então, 3 dias antes, eu vi essa coisa que ia acontecer. Aí comecei, Ho'oponopono, resgate, tudo que eu sei que eu ensino para vocês, né? E fui fazendo. Era caso antigo, né? Relacionamentos afetivos amorosos de outra época, né? Esse tipo de coisa, né? E daí, nossa, eu sabia que o negócio ia pegar fogo. Então eu fiz tudo que eu sabia e fui resgatando. Passei esse arquivo, passei aquele, fiquei 3 dias resgatando. Aí, no dia, né, o circo se armou. Tinha lá um monte de professores assim, né? E a pessoa veio certinho para fazer o cenário, mas eu já sabia, né? E daí aquele olho de fogo assim, né? Te odeio, né? E soltou aquela pérola assim, né? Se eu não tivesse preparado, eu ia ter saído, né, da casinha e feito, provavelmente, alguma fala equivocada. Na função de diretoria dá problema. Aí, como eu já sabia, eu já tinha feito o resgate, né, eu usei aquela técnica do Tai Chi. Você sabe a técnica do Tai Chi? Eu vou fazer aqui para vocês. O pessoal joga bola, né? Você pega a bola e joga a bola. Simples assim, né? Pronto, saí da lei do pêndulo, né? Saí daquela armada, fiz ali toda uma fala conciliatória, ficamos todos bem e vamos trabalhar, tá tudo certo. E dá para fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso. Eu aqui, Gilberto, sou especial porque eu tive essa percepção. Eu peguei antes, só peguei enquanto estava descendo, já peguei. Né? A gente pode fazer isso em qualquer cenário da nossa vida. A única coisa é que a gente tem que estar sempre atento. E o que é isso? Autoobservação. Nós fizemos aqui, não foi? Uma instrutiva? Vocês já viram que as instrutivas, elas são tipo manual também, né? Isso aqui é igual pilotar um avião. Né? Você vai pegando o manual e vai lendo o manual para você pilotar o seu próprio avião aí dentro. As instrutivas são isso. Elas vão dando pautas, vão dando orientações. Olha, e se acontecer isso, como é que eu faço? Faz isso. E se acontecer isso, como é que eu faço? Faz isso. É um jeitinho de ensinar. Uma metodologia, um método. E com a vantagem que a gente tem esse instrumento aqui. O chá ayahuasca, que é uma tecnologia nacional, não é mesmo? Tem gente que fala que as tecnologias boas é que vem de fora, não é? É nada, isso aqui vem da floresta amazônica, ó, tecnologia nacional. Ótima. Né? Tecnologia espiritual. Está aqui, ó. Olha a grande vantagem do Brasil. O Brasil tem muitos defeitos? Tem. Problemas na política? 1000. Problemas financeiros? Muito. Mas o Brasil é o único país que oficializou um instrumento, uma tecnologia de ascensão. Olha isso. Tem países que você não pode beber chá ayahuasca. É proibido. Aqui no Brasil nós podemos. É liberado pelo nosso próprio parlamento, né, pelos nossos próprios deputados federais. Eles fizeram uma regulamentação que foi aprovada lá em Brasília
para o uso da ayahuasca com finalidades místico-religiosas. Nós só podemos estar aqui hoje porque nós temos essa liberdade. O país é um dos únicos o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem essa liberdade. Gilberto, e o Brasil também, eu sinto que é um país mais humano. Com toda essa bagunça, ainda eu sinto mais humanidade, assim, né? É que nós precisamos olhar mais de cima essa questão. O Brasil é o berço, né, da próxima raça. É o celeiro. É aqui que nasce a próxima raça. Falou sobre isso, hoje me veio bastante isso sobre essa nova raça, e é uma coisa que aconteceu na sessão passada, e eu não dei muito assim, falei, isso é coisa da minha cabeça. E aí, quando foi hoje, tipo, eu tive uma experiência bem diferente, porque eu cheguei a abrir o olho, assim, e eu vi mesmo um ser aqui muito grande, assim, e meio que falava que estava mudando a mente, assim, mudando a mente mesmo de algumas pessoas e tal, né, aqui. E veio, eu abri o olho e eu consegui ver de lá da ponta, né, passando assim, e tinha mais uns, e tinha uma nave também muito grande ali atrás. Agora se eu vi isso sozinha, não sei. Você viu bem. Muito grande ali, e aqui umas pessoas em pé ali na coisa, assim, eu fiquei meio apavorada. Você acha que eu venho sozinho para a sessão instrutiva? Não, eu venho bem acompanhado. Aí você trabalha de equipe, gente. Pergunta do jejum como é que foi o trabalho de equipe. Trabalho de equipe. O pessoal perguntava assim no jejum para mim, Gilberto, tal coisa pode? Eu falei assim, peraí, deixa eu consultar os planos superiores aí, porque a gente aqui no mundo físico é só a materialização daquilo. Entendeu? Então, nós aqui, esse espaço é uma materialização do espaço sagrado. E falou isso pra mim também, falou que hoje aqui estava acontecendo algo que era muito... Falou com essas palavras, tá acontecendo algo aqui, uma reunião muito importante, que vai ser mudado a mente e tal, é uma coisa meio que muito importante, assim. Vocês não têm ideia do que nós estamos fazendo. No momento ainda estão inconscientes do processo, mas nós estamos mudando o mundo, literalmente. Gilberto, o pessoal que legalizou a ayahuasca, que aceitou, eles têm noção? Eles sabem o que eles estão fazendo? Eles estão servindo ao Pai. Então, Gilberto, sendo totalmente dessa linha, o Kaibara foi escrito pelos 3 iniciados, né? Tá, eles só colocaram no papel, né? Eles fizeram uma compilação de conhecimentos antigos. Então, só que o comentário deles é bem interessante, o livro inteiro. Uma das traduções possíveis para trimegista também é 3 vezes grande e 3 vezes iniciado também. Foi uma chispa de Hermes que compilou o Kaibara? O Hermes, o Trismegisto, ele é 3 vezes mestre. O que quer dizer 3 vezes mestre? Quer dizer que no sistema solar ele já se formou, ele já é graduado, tem o diploma de mestre em 3 escolas, a saber, a do Sol, a de Mercúrio, que Mercúrio é o outro nome de Hermes, né? Não é assim? E a de Marte. E tá chegando da Terra aí também. Mas e aí quando ele foi Horus aqui, quando ele foi Tote, ele não foi mestre? Certamente. Mas ele reinicia o processo? Reinicia. Volta do zero? Isso se chama recapitulação. Cada vez que encarna. Cada vez que encarna, precisa recapitular. Mas aí, essas vezes que ele foi na Terra aqui, não conta ainda. Conta também. Mas é que de Marte não estava pronto naquela época. Ô Gilberto, você falando que reinicia cada vez que encarna. Então, de certa forma, né, nós que estamos aqui, estamos vivendo exatamente esse processo. Recapitulação. O nosso encontro é de recapitulação. Né? Por isso que faz tanto sentido todas as informações. Isso, o que eu falo não é novidade para vocês. Vocês podem olhar aí dentro de vocês, consulta o coração de vocês, não tem nada de novidade. A única coisa é que eu estou fazendo o papel de relembrar, por isso a recapitulação. Tá? Então, vocês, né, a grande maioria de que está aqui, já passaram pelo Egito, já estudaram comigo naquela época, né, com o ser que eu sou, vamos pensar assim, não com o Gilberto, porque o Gilberto ele é só desse momento aqui, né?
Mas com o ser que eu sou, vocês já estudaram, já entenderam muito dessa história, já tiveram iniciações, né? Por que vocês acham que a gente se reuniu de novo? Não é ao acaso. Não tem nada ao acaso. O acaso não existe. Existem as leis atuando e se a gente tem compreensão delas ou não. Então nós nos encontramos novamente aqui pela força da recorrência. Mas nós conscientemente vamos mudar isso e vamos jogar para a polaridade positiva e ir, né, para a reconciliação com nós mesmos. Então a lei da recorrência, ela nos atrai para isso e nós inteligentemente jogamos a coisa, né, para cima e fazemos a recapitulação. E aí é a duplicidade da carta 10. Sai do samsara e vira a roda da fortuna. Exatamente. Nós estamos buscando a roda da fortuna. Cabe a vocês agora, né, receberem aí no coração de vocês, aqui, né, a mensagem cósmica, não é mesmo? Tá aí. Vocês recebam aí no coração de vocês a mensagem cósmica. Isso aqui é um manual. Né? O que está aqui no livro faz parte do meu percurso dos últimos 20 anos. Então, é um manual. Vocês vão pegando o livro, vão seguindo e a coisa vai acontecendo dentro de vocês também. Se nós formos olhar, por exemplo, a vida de Jesus, o Cristo, é um manual. A vida dele é um roteiro. E se a gente inteligentemente seguir o roteiro, a gente vai chegar no mesmo ponto que ele chegou, que é a crucificação, a ressurreição, o encontro com o Pai, só que dentro de nós. Né? O papel externo, né, de ser crucificado, ele já fez. Entendeu? Ele já traçou o caminho. A gente só precisa pegar aquele caminho e seguir. Mas isso precisa ser feito. Não adianta a gente supor, né, igual algumas religiões supõem. Olha, Jesus veio e salvou todo mundo, então agora eu fico com os pés para cima assistindo televisão. Não é assim. Não funciona. Não funciona, gente. Você precisa... É pior que... ele nunca foi, por que ele vai precisar voltar? Eu não entendo porque eles estão esperando ele chegar e voltar. Ele nunca foi, né? Não tem sentido isso, né? É uma coisa assim... esse dogmatismo que vem das religiões está fundindo a cabeça das pessoas. A ciência espiritual ou a espiritualidade científica é muito mais inteligente, na minha opinião. Porque pelo menos você vê, você faz e você vai ter entendimento. Você sai da crença. Porque crença é um negócio extremamente desagradável. Agora, se você vê e você realiza dentro de você, então você está no campo da fé. Aí sim tem valor. Você está fazendo, você está vivendo, você está manifestando. Então isso é a fé. A crença já não tem mais espaço. As religiões vão desaparecer em pouco tempo. A ciência vai acabar se tornando uma ciência espiritual. Vai ter uma espiritualidade científica. Inclusive, eu faço parte desse processo. Né? O ser que eu sou está aqui para implantar isso. Ao longo da história da humanidade, vêm seres para fazer implantações no planeta. Jesus fez a implantação do amor. Moisés, a da lei, né? São Francisco da humildade, Samael do grande arcano. E assim vai, cada um vai fazendo uma implantação. Então, na antiga Atlântida, né, existia um grande ser chamado Osíris. Ele era um dos 12 que coordenavam a Atlântida. Então, a Atlântida tinha um governo, e esse governo era feito por 12 seres. Osíris era um deles. Depois ele veio como orientador no Egito, tá? E trabalhou ali também, mas não fisicamente. Né? Fisicamente, ali ele se manifestou como Tote, né? E depois como Horus, mas não como Osíris. Tá? E lá na Atlântida, Osíris foi um dos responsáveis para trazer o conhecimento da espiritualidade científica. Então, a espiritualidade científica vai acontecer. Por quê? Porque é uma recorrência. Entendeu? Vai acontecer. Daqui a pouco ela está acontecendo. Então, daqui a pouco, nós vamos ter máquinas que nos conectam com o plano astral. Essas máquinas, que pode ser uma televisão, por exemplo, vai dar para ver lá uma pessoa que já foi embora, que já morreu. Porque de lá já tem, né? Tem um físico trabalhando nisso.
Tem um físico que ele sai em corpo astral, né? E ele foi nos mundos espirituais e lá encontrou com as pessoas que já morreram. Aí chegou lá, né? E falou assim, nossa gente, vocês também estão trabalhando na mesma coisa que eu estou trabalhando? Quer dizer, lá eles estão tentando criar máquinas para se comunicar com a gente e nós estamos tentando criar máquinas para se comunicar com eles. Não vai demorar muito. A partir do momento que a gente tiver uma televisão que dá para comunicar com quem está no plano astral, ou seja, pessoas que já morreram, para que serve a religião? Não é mesmo? A gente já sabe o que vai acontecer. A religião trabalha com duas coisas. O medo, não é assim? Medo do inferno, medo de ser julgado, medo de ser condenado, né? E o dogma. O dogma e o medo vão cair se esse equipamento for construído. Vocês concordam? E daí não tem mais como fazer lavagem cerebral nas pessoas. Mas Não isso tem. aí não vai fazer a gente ficar preso na personalidade? Porque quando morre é a personalidade que morre, não é? A personalidade desaparece, assim como o corpo. Mas tem alguma coisa que Então, prevalece. e você vai se conectar, no caso, com o ser dessa pessoa lá, não com a personalidade. Não, com o corpo astral. É outro corpo. A pessoa só não tem corpo físico, mas tem o perispírito. Os espíritos chamam de perispírito. Os egípcios chamavam de Ka. Né? Ou muito antigamente, na Grécia, era o Eidolon. Então, é um corpo. Uma pessoa só perde o corpo físico e está vivendo com outro corpo. Ô Gilberto, a história de quando Cristo voltar, o juízo final, depois do chá na minha vida, eu entendi que quando Cristo voltar, é quando eu conseguir minha alma de volta. Quando Cristo... Então, essa é uma coisa que as religiões colocam, mas isso é outra parte da lavagem cerebral. Porque ele nunca foi, por que ele vai voltar? Sim, mas aí quando a criança fala, depois do chá, eu não vejo mais que ele vai voltar, porque ele nunca foi. Exatamente, o Cristo sempre esteve com a gente, no nosso coração. Nós é que, aqui, né, na nossa cabeça de macaco, né, porque a gente é só um pouquinho assim acima do macaco, né, do jeito que a gente se comporta. Não é mesmo? Vive como bicho, né? Fica defendendo território, não é assim? A pessoa tem ciúmes do outro, acha que o outro é posse dele, enfim, a gente se comporta feito bicho na maioria das vezes. Então, o Cristo sempre esteve no nosso coração. A gente é que não tem acesso porque nós estamos mais para animal do que para humano. É o filho pródigo. Entendeu? Agora, quando a gente sai desse processo animalesco que nós estamos vivendo e entramos de vez nessa instância superior que nós somos, aí a gente se reconecta com o íntimo. Recupera a alma. Então, esse que é o nosso trabalho interno, né? Esse nosso trabalho aqui, né? O que nós estamos fazendo é ir orientando vocês de como que a gente faz isso na prática. Porque não adianta dar orientações teóricas. Todo mundo já está, né? Decorado já, as teorias. Todo mundo já está, assim, até aqui de orientações teóricas. Então, precisa na prática. Quando a gente vai pegando os pedacinhos da nossa alma, aí a gente tem alma, então aí não tem mais perispírito. Vai ser... Então, continua tendo, porque é um veículo. Não, é que ela fez uma pergunta assim. Ela falou assim, que quando a gente deixa esse corpo, morreu. Aí o que seria, né? Estaria na quarta dimensão, seria perispírito. A minha pergunta é assim, nós temos os corpos, né? Você explicou. Corpo astral, corpo mental, né? E aí a gente vai recapitulando, vai pegando os pedacinhos da nossa alma e juntando. Quando a gente está de volta no todo, voltou a consciência plena, a unidade, estamos de volta no ser. Então aí esses corpos, eles não são mais necessários, porque daí já é o todo, já está de volta no todo. Entendi o que você está falando. Mas isso é outra conversa, hein? Para você descartar esses corpos, é outra conversa. Não é do jeito que você está falando. Esses corpos vão continuar existindo. Jesus ou Cristo ainda tem todos os corpos e pode utilizar Evidentemente, todos eles. pode usar todos, tá? Isso que você está falando é uma coisa muito alta, muito, muito alta, que vai acontecer no final de tudo que você pode imaginar
que representa esse universo. Então, esse ponto é onde o mestre, que já está com todos os seus corpos autorrealizados, o que demora uma quantidade absurda de tempo e demanda uma quantidade enorme de experiências físicas para chegar lá, ele resolve penetrar no absoluto. Aí ele abandona os corpos. Isso é fato, isso existe. Porque só entra lá no absoluto a essência das essências das essências. Mas o que ele faz? Ele leva os embriões dos corpos. Entendeu? Ele leva os embriões dos corpos. E entra no absoluto com os embriões. De forma que um dia ele pode sair e recriar tudo de novo. Nossa, tá? Gilberto, já são 7:50. Eu sei que tem pessoas aí que precisam ir embora, né? Tem gente querendo sair. E os carros, então quem quiser. Gente, então vamos concluir, né? Eu agradeço demais. Assim, para mim é uma honra, uma satisfação poder responder essas perguntas. Mês que vem tem mais uma sessão instrutiva. Já vou deixar aqui o gancho, que é uma sessão espetacular, que é a reconciliação que a gente faz com o nosso Pai interno, né? Com o nosso Pai divino e com o nosso Pai físico, porque tal como é dentro é fora, e que a gente faz com a nossa Mãe física e a nossa Mãe divina, tá? É a sessão da reconciliação. Então, fiquem atentos lá no Instagram, eu vou postar lá certinho, e quem quiser vir, já está convidado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu. Pessoal, eu também quero sugerir, o Gilberto faz atendimentos de terapia floral, né? Ele falou várias vezes aqui sobre o floral. E essas coisas, né, desses processos todos, de se trabalhar, de se entender, né, essas terapias que ele atende são muito úteis, né, para quem quer se entender, por que eu tenho um processo lá com a minha mãe, com o meu pai, enfim. Ele, através do floral, a gente vai fazendo esses resgates, vai facilitando para a gente ficar consciente do processo que está resgatando, tá? Então, o chá é um recurso, o chá não tem contraindicação, pode ser bebido toda semana, inclusive. Quem tiver interesse em fazer um intensivo, beber aí, eu sugiro para vocês 3 meses só de ayahuasca toda semana, só para vocês entenderem o tamanho da virada que vai dar na vida de vocês. Aí, se vocês se interessarem, falar depois dos 3 meses, quiser continuar, continua. Se não quiser também, não precisa. Mas 3 meses é o suficiente para você cair na real, assim, de você mesmo. O que eu estou fazendo aqui, o que tem dentro de mim, o que eu posso transmutar, o que eu posso transformar, né? E aí tem um pacote também que eu faço, que fica mais em conta a sessão, tá? E junto, o ayahuasca com o floral, gente, é sensacional, assim. Em sonho você já vai fazer os seus resgates pessoais, coisas com... Enfim, qualquer coisa que seja... que fica ali marcando o nosso dia a dia, a nossa vida, né? Com família, com trabalho, com relacionamento, consigo próprio, alimentação, enfim. E aí, o espaço, para o próximo ano, a gente estava até conversando, vou só abrir um pouquinho, assim, não muito, mas a gente estava conversando e nós estamos com algumas ideias de estruturar melhor o espaço para receber as pessoas que querem fazer jejum. Então, isso já é possível sobre o jejum. Inclusive, nós temos aqui o Henrique, que está no último dia de jejum dele, de 21 dias. Pode vir, traz barraca, colchão, tem chuveiro aí, tem tudo. A pessoa fica imersa no jejum. O jejum facilita muito o nosso trabalho, porque vai limpando cabeça, vai limpando emoção, vai limpando a região sexual também, sabe? Mulheres que têm dificuldade com ciclo menstrual, que isso é muito comum, tem muitos resgates para a gente fazer nesse sentido. O jejum, na primeira, eu já garanto que o jejum transforma esse ciclo menstrual, já equilibra tudo isso, já ajusta, alinha os nossos corpos, né? Melhora a nossa mente, o nosso raciocínio, né? E as emoções também. Então, é uma transformação muito legal. O espaço está disponível para isso. Quem quiser se trabalhar, quem quiser cuidar de si nesse espaço,
está aberto, tá? Se a gente só mandar um WhatsApp lá, ô Letícia, eu queria ir fazer um jejum, dá para ir, a gente combina as datas, tudo certinho. Nós vamos ter um grupo agora em dezembro, dia 1º de dezembro, que vai iniciar. Então, quem quiser entrar nesse grupo, pode também. Eu tenho outras pessoas que vêm de vez em quando, né? Tem a Ana, que vai vir fazer também num período que ela vai começar sozinha. Em janeiro, eu tenho um grupo também que já está marcando para vir fazer jejum. O jejum é absoluto, é sem água mesmo, tá? Quem quiser ir se preparando para futuramente pensar no jejum, pode fazer 24 horas, uma vez por semana. Experimenta para você ver. 24 horas de jejum, gente, sem nenhuma gota de água, sem comer, sem água, sem remédio, sem cigarro, sem nada. 24 horas. Você vai perceber a sua cabeça bem quietinha, mais calmo, sereno. Vai dormir melhor, vai se sentir, né? Vai desenvolver essa percepção que o Gilberto citou sobre a autoobservação, fica facilitada pra gente, sabe? É fundamental se autoobservar. Não tem como iniciar o trabalho se você não consegue se ver, perceber suas emoções ali, os seus pensamentos. Imagina, a cabeça processa quantos bilhões de informação por segundo ali na cabeça da gente, né? E aí, quando acalma, a gente consegue, então, observar melhor o que está passando ali na cabeça e começa a lidar com mais consciência em tudo isso, tá? Então, é isso que eu quero trazer. Pro ano que vem, se Deus quiser, nós vamos abrir algumas sessões de cura, nós vamos abrir jejum, inclusive, com o ayahuasca também, né? Enfim, a gente está com algumas ideias aí, né? Estamos aguardando o pai autorizar. As autorizações. Autorizações, né? Mas no nosso coração isso já está assim, já estamos nos preparando para isso, tá? Então é isso, o espaço está à disposição, eu estou à disposição se alguém quiser entender alguma coisa aí, processar melhor, também o efeito do chá, estamos à disposição, e o Gilberto também. E temos livros aqui, ó. Se alguém quiser levar, quiser entender todo esse processo melhor, o livro eu considero, esse livro em especial eu considero um manual. Um manual da vida prática mesmo, que a gente pode fazer lá no nosso dia a dia. São experiências pessoais do Gilberto, mas que com certeza cada leitura dessa faz sentido lá no nosso coração, que de algum modo a gente viveu ou viverá aquilo de algum jeito. É isso. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada pela participação, pela atenção de todos. E estamos todos liberados. Valeu, valeu.